Lemos agora o número 1031 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: a Igreja denomina purgatório esta purificação final. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Então o Catecismo da Igreja Católica diz isso no número 1031. A Igreja afirma o purgatório, a existência do purgatório, como uma purificação completamente distinta do castigo dos condenados. Não tem que ver, o purgatório com o inferno, não tem nada a ver. As pessoas que estão no purgatório estão salvas. E eles sabem disso. E, portanto, a purificação não é de um sofrimento desesperador. Não é de um sofrimento de dor horrível e de lugar totalmente privado da esperança e, portanto, da alegria. É um lugar, sim, de purificação, é um lugar, sim, que se sofre, mas é um lugar também onde se tem a esperança e a alegria, que é fruto da esperança, do céu. As pessoas que estão no purgatório estão salvas. É diferente, portanto, do castigo dos condenados. Às vezes nós podemos pensar que o purgatório é como um inferno, mas um pouco menor, um pouco mais reduzido, com menos sofrimento, com menos tempo. Isso não é o purgatório. É um inferno mais curto. Não. O purgatório, meus irmãos, é um estado de purificação. E, portanto, é passageiro, é temporal. Temporal não propriamente, mas é um estado de purificação. Pelo contrário, o inferno não tem fim. O inferno, portanto, não há esperança e não há alegria de nenhum tipo. E por que é assim? Porque o purgatório é um estado de esperança. E o inferno é um estado de desespero. As almas do purgatório se purificam, mas elas estão alegres pela esperança. Do purgatório não se tem outra saída que o céu. Não se tem outra porta que o céu. Por isso a Igreja fala de um fogo purificador. Muitas pessoas questionaram como que pode haver fogo se a alma é espiritual. E para que haja fogo necessita ter matéria para combustão. Gente, sim, é verdade. Mas se Deus revelou que a purificação se dá através de um fogo e usou-se dessa imagem do fogo, o que a teologia deve fazer é explicar como é esse processo, não negar, porque tem escolhido o fogo como imagem, significa que é uma imagem, sim, mas é a imagem que Deus escolheu para transmitir uma verdade. E se é uma verdade que tem a ver com o fogo, mesmo que não seja o fogo material, mas para nós entendermos que essa imagem pesa muito na hora de entender. Então nós não podemos prescindir dessas imagens reveladas. Quando se fala de um fogo, é porque é um fogo espiritual. Como é esse fogo? A teologia tem que explicar. Mas não negar. Não é fogo, não, é outra coisa. Então esse racionalismo que às vezes nega as realidades que explicam, as imagens que servem para explicar as verdades reveladas, então esse racionalismo muitas vezes peca nesse sentido. São João da Cruz, que era um grande místico da Igreja, ele, no livro que ele escreve, muito belo por certo, Chama de Amor Viva, ele fala dessa purificação que Deus realiza nas almas com a imagem de um tronco que, por exemplo, que quando é posto ao fogo, que um tronco muito úmido, que você, ao colocar no fogo, primeiro ele começa a aquecer, ele é aquecido, e cada vez mais vai atuando nesse tronco, e aí você vê que a umidade ela começa a sair, começa a fazer até um chiado, uns barulhos estranhos, começa a desprender resina, resíduos, até mau cheiro às vezes, se é um tronco que está muito úmido e muito mofado. E depois desse processo que tarda às vezes, o fogo começa a penetrar mesmo de verdade naquele tronco, e depois se torna tão incandescente, que se torna uma brasa viva que você quase não distingue entre o fogo e o tronco. Essa imagem que ele utiliza para falar do processo de purificação é bem realista.
né? Ou seja, que custa, né? Que quando Deus atua na nossa alma, quando Deus começa a exercer um processo de purificação, a alma muitas vezes se resiste, nós muitas vezes, né, dói, né, a poda de Deus, a purificação que Deus opera, e vai saindo todas as impurezas, né? Então ele que era um grande místico usou essa imagem, meus irmãos, é muito expressiva. Por isso quando a Bíblia fala de fogo, né, o próprio São Paulo diz, se você ler na carta aos Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Então São Paulo usa essa imagem para nós entendermos que esse processo purificador certamente é um processo doloroso. É um processo cuja imagem do fogo serve para entendermos que é uma purificação que vai exercer sobre nós, meus irmãos, Deus, uma ação de extirpar todo o mal, e isso custa, né? Isso requer um tempo. Por exemplo, São Gregório Magno, citando essa passagem de São Paulo, ele diz o seguinte, que está no Catecismo, no número 1031. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. E ele cita aqui Mateus 12:32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Né? Então, quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, que alguns pecados são perdoados nesse mundo, né? E o pecado do Espírito Santo não é perdoado nem neste mundo, nem no outro, significa que há pecados que são perdoados nesse mundo e que são perdoados no outro. Isso é lógica. Né? E aqui está um texto que reforça também a questão do purgatório. Né? Já no número 1032 do Catecismo diz o seguinte: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Aqui está citando o Catecismo, o número 12, do capítulo 12, e versículo 46, do segundo livro dos Macabeus. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então, meus irmãos, é interessante ver como, por exemplo, Macabeus 12:46 fala que eles... o contexto é o seguinte, não vou ler todo o texto da Bíblia porque seria um pouco longo. Eles foram para a guerra e alguns dos soldados levaram pequenos ídolozinhos de deuses consigo para lhes favorecer na batalha. E esses soldados, eles morreram na batalha. E eles atribuíram esse fato a um pecado que eles cometeram contra Deus, porque era proibido, né, a idolatria ou o culto a outros deuses. Eles tinham uns idolírios. O fato deles terem morrido numa batalha em favor de Deus lhes salvou. Porém, né, eles foram considerados que carregaram consigo um pecado por causa dessa questão, dessa idolatria. E aí eles viram na urgência de não só enterrá-los, mas de rezar por eles e de oferecer sacrifícios por eles. Então aqui é um texto muito claro que nós vemos na Escritura, ou seja, uma fundamentação bíblica da importância, né, de rezar pelas almas, de pedir pelas almas. E desde então a Igreja sempre observou essa prática. A Igreja sempre, né, cuidou de rezar pelos defuntos, né, de pedir a Deus por eles. Se porventura alguma falta não foi perdoada totalmente, ou ao menos não foi purificado dos seus pecados totalmente, possam eles, pelas orações da Igreja, alcançar no mais breve tempo possível a glória de Deus. São João Crisóstomo diz o seguinte: levemos-lhe socorro e celebremos sua memória. Se os filhos
de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Então, São João Crisóstomo, já século III, né, meu irmão, já fazia menção a essa importância da tradição que sempre rezou e sempre pediu pelos defuntos. Porque a igreja pede por todos os defuntos, especialmente no dia 2 de novembro. E não só por um defunto específico, né, uma pessoa concreta, né, nós pedimos por essas pessoas que amamos, nossos seres queridos, mas a igreja pede por todos. Por quê? Porque nós não sabemos quem já está no céu e quem não está. Nós não sabemos quem já foi purificado totalmente e quem não foi. E, portanto, rezar por eles e pedir por eles é muito salutar, é muito importante. E Nossa Senhora se encarregará, e Deus se encarregará de distribuir as graças que são oferecidas pelas as almas dos defuntos, segundo a necessidade de cada um deles. Nosso papel é rezar. Se já estão com Deus na glória, se já passaram o seu processo de purificação, bendito seja Deus. E se não estão, pois bendito seja Deus, que Deus lhes dará a cada um as graças segundo as suas necessidades. Esperamos que te ajude essa formação. Se você gostou desse vídeo, dê aí o teu like, assine o sininho de notificações. E embaixo aí você vê aí que está escrito inscreva-se. Clica aí, é aí que você se inscreve no canal, para que você seja membro também e que você possa ter acesso a todos esses conteúdos, essas formações também. Divulgue o canal, divulgue para que muitas pessoas possam ser beneficiadas com essas formações, E vamos lançar nas redes. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.